Olá, pessoal. Nós vamos conversar sobre execução civil de título judicial, procedimento comum, tá? Lembrando que na primeira aula nós falamos que a execução é a satisfação forçada de uma obrigação inadimplida. Foi esse o conceito que nós demos e trabalhamos durante a aula. As obrigações, elas podem ser de três espécies: dar, fazer ou não fazer, e para cada uma delas nós temos uma modalidade de procedimento executório. Para as obrigações de dar, nós temos obrigações de dar quantia certa, pagamento em dinheiro, e obrigação de dar, entregar coisa certa, e obrigação de fazer ou não fazer. Nós temos na execução dois procedimentos: o procedimento comum, isso para as obrigações de dar, pagar quantia certa. Procedimento comum, que vai do 523 ao 527 do Código de Processo Civil, e procedimentos especiais, também na modalidade de dar, pagar quantia certa. Procedimento para obrigações de alimentos e obrigações de pagamento contra a Fazenda Pública, respectivamente 534 a 535 para as obrigações contra a Fazenda Pública e 528 a 533 para as obrigações de alimentos. A modalidade de execução está ligada para a modalidade de dar, entregar, 536 do CPC, e dar, fazer ou não fazer, 537 do CPC. A modalidade de dar, pagar a quantia certa aqui no 523 ao 527. Vamos tratar agora especificamente da obrigação da execução na modalidade de dar, pagar a quantia certa. Nós temos aqui, iniciando pelo 513 do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença será feito segundo as regras desse título do CPC que trata disso, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação e daí a importância da fazer ou não fazer, pagar, modalidade da pagar ou entregar, tá? Aí ele vem falando, parágrafo 1º do 513. O cumprimento da sentença, e aqui fazer uma pausa, o Código de 73, ele falava em execução de título judicial e execução de título extrajudicial. E o processo era dividido em livros. Então, nós tínhamos o procedimento do processo de conhecimento, uma citação, e depois iniciava uma execução com uma citação nova. O CPC, a partir das reformas de 2005, 2006, ele adotou a unicidade do processo. O que significa isso? É um procedimento único. Conhecimento e execução são apenas fases diferenciadas. Então, quando ele fala em cumprimento da sentença, ele está dizendo que o processo é uno. Essa terminologia, cumprimento da sentença, é para o CPC. A Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099, fala em execução de sentença. E lá o processo também é uno, a 9.099, que é de 95, foi a primeira lei a romper com a dicotomia, acabar com a dicotomia do processo, tá? Entre conhecimento e execução. Então, ela foi precursora das reformas do CPC. Então, voltando para o parágrafo 1º do 513, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar, aqui nós estamos na obrigação de dar quantia certa, provisória ou definitiva, de acordo com a natureza da execução, ser provisória ou definitiva. A execução provisória, para determinados atos, ela avança sem caução, para outros ela necessita de caução, uma garantia para você fazer levantamento de determinados valores, e a execução definitiva pressupõe que o título judicial esteja transitado em julgado. E o importante, ele fala que a execução da obrigação de dar quantia certa face-á a requerimento do exequente. O que significa? Ela não inicia de ofício. Embora a execução se desenvolva por impulso oficial, ela exige um requerimento da parte, comunicando para o juízo não cumprimento da obrigação e requerendo a intervenção do órgão judicial. Quanto à competência para a execução, nós temos a competência dos tribunais para suas próprias decisões originárias do tribunal, o juízo da causa, o juízo que decidiu a causa, que é o mais comum, e o juízo civil competente, no caso de execuções de sentenças criminais, arbitrais, homologatórias de decisões estrangeiras. 516 do Código de Processo Civil, ele trata disso.
os tribunais nas causas de sua competência originária, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição e o juízo civil competente. Aqui nós vamos trabalhar o 524, ele fala do requerimento para iniciar a execução no pagamento de quantia certa. Ele diz que a petição deverá conter nome completo e qualificação do exequente e do executado. E aqui eu chamo a atenção para esses incisos 2, 3 e 4, principalmente. Índice de correção monetária adotado, juros aplicados e taxas, termo inicial e termo final dos juros e da correção monetária. Isso aqui é um dos pontos que dá mais problema numa execução, porque o índice de correção pode estar errado, os juros podem estar sendo capitalizados, a correção pode estar sendo capitalizada, inflado artificialmente o débito. Tá? E aqui no final tem outros requisitos, a indicação de bens passíveis de penhora, que deve apontar desde logo. Vamos trabalhar nos pontos que eu acredito que dão mais problema na prática, na execução. O indexador da correção monetária. O indexador normalmente é o adotado pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, ou não havendo o Índice Nacional de Preços do Consumidor ou outro índice oficial, o INPC da Fundação IBGE. Aqui em Roraima, o Tribunal de Justiça tem um indexador e publicado no Diário Oficial. Todas as unidades têm esse indexador, o diário que saiu publicado, e até na página do tribunal pode localizar e aplicá-lo. A incidência da correção monetária. Diz a Lei 6.899. A correção monetária incide sobre quaisquer débitos resultantes de decisão judicial, seja débito reconhecendo dano moral, dano material, ato ilícito, inadimplemento contratual, inclusive sobre custas e honorários, completa o artigo 1º. E a súmula 43 vem completar isso. Ela diz o seguinte: o cálculo da correção far-se-á a partir do ajuizamento da ação, salvo quando se tratar de ato ilícito. Vamos aprofundar. Dano material, ato ilícito, termo inicial da correção monetária. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, em atraso, desde que o praticou. Artigo 398. Vamos lá. Dano moral, termo inicial da correção monetária. Nas obrigações ilíquidas, o termo inicial da correção monetária é o acertamento do valor devido. Ou seja, eu entro pedindo dano moral, no momento que o juiz definiu o valor, a indenização por negativação indevida ou por ofensa será de tanto. Colocou na sentença R$2.000, R$3.000, R$15.000, é a partir da fixação do acertamento deste valor, do arbitramento desta importância, que vai incidir o termo inicial da correção monetária. Nesse sentido, nós temos a súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Correção monetária, aqui tem um resumo. Dano moral, desde o arbitramento, o acertamento do valor devido. Dano material ilícito, um acidente de trânsito, reparação de danos causados ao veículo, desde o ato. Ou seja, eu sofri um acidente hoje, danificou meu veículo. Eu vou entrar com a ação daqui a um mês. A correção monetária desse débito é a partir do ato ilícito. Débitos, inadimplemento contratual e outros valores, desde o ajuizamento. Honorários advocatícios, desde o ajuizamento. Então, nós temos 3 critérios: ajuizamento, honorários advocatícios e débitos, dano material desde o ato lesivo, e dano moral desde o arbitramento, desde que o valor se tornou certo. Índice de correção monetária, como eu já falei antes, índice oficial do Poder Judiciário, sem índice oficial do Judiciário, INPC, IBGE ou outro indexador oficial nacional. Aqui, nos juizados especiais, os honorários são devidos desde o respectivo ajuizamento, e a correção monetária a partir do respectivo ajuizamento, súmula 14 do STJ. Então, juros moratórios fluem após a citação, esse é o termo inicial, 405. Responsabilidade contratual, desde a citação. Obrigação positiva e líquida, desde a citação. Obrigação positiva e líquida, desde a citação. Regra 405 do Código Civil.
Taxa de juros, outro ponto importante. A taxa de juros é de 1% ao mês nas obrigações judiciais. Esse é um problema que nós temos, inclusive, que é de pouco estímulo para o devedor pagar a obrigação, porque os juros são mais baixos que os juros de mercado. Se você pegar uma fatura de cartão de crédito, os juros são muito superiores. Então, se a parte tem que optar entre o pagamento de uma obrigação judicial e de uma obrigação extrajudicial corporificada numa fatura de cartão, ela vai escolher pagar mais onerosa. Mas os juros são de 1% ao mês, é o artigo 406 do Código Civil, combinado com 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Ok, pessoal? Quem quiser um amparo para aplicar isso, enunciado 20 do Conselho da Justiça Federal. Então, 503, voltando para o CPC. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Ou seja, o devedor vai ser chamado. No CPC anterior, antes das reformas de 2005 e 2006, ele era citado, porque era um outro processo que se iniciava. Nesse, ele é intimado. E essa intimação vai se dar por diário oficial, por carta com AR, aviso de recebimento, por meio eletrônico, e aqui recomendo fazer um cadastramento das empresas para isso, e por edital, quando não localizado. Aqui está um pouco pequeno, que eu coloquei 2 dispositivos, mas eles são de extrema importância. O 523, ele fala que no caso de condenação em quantia certa, ou seja, nós estamos falando em obrigação de pagar, de dar em dinheiro. Tá? No caso de decisão sobre parcela controversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, ela não inicia de ofício, depende de um pedido, sendo executado intimado para pagar o débito em 15 dias, acrescidos de custas, se houver. Esses 15 dias vão seguir a regra do 219 do Código de Processo Civil, são contados em dias úteis, não corridos. Então, são 15 dias úteis. Ele é intimado em 15 dias úteis para cumprir a obrigação. Prossegue o parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário, ou seja, persiste o inadimplemento, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado em 10%. Isso aqui surgiu também na reforma do CPC anterior, é a regra do antigo 475J. É um ônus são medidas coercitivas para tornar mais onerosa a obrigação e estimular o devedor a cumpri-la. Se ele cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, ele não incide, não está sujeito a essa multa de 10% nem a honorários advocatícios. Se deixar passar os 15 dias, vai pagar a multa mais os honorários. E diz mais o parágrafo 3º, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo, quer dizer, imediatamente, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se atos de expropriação, com adjudicação, penhora, alienação por iniciativa particular, alienação por iniciativa pública. Tá? Então, esse dispositivo trabalha com estímulo para cumprimento voluntário da obrigação no prazo assinalado, sob pena dela ficar mais onerosa. E diz mais o 525. Transcorrido o prazo dos 15 dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se imediatamente o prazo de 15 dias para o executado, para o devedor, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. O que significa isso? A impugnação é a defesa dele na execução. Então, depois desses 15 dias úteis para pagamento voluntário, independente das medidas que serão adotadas com multa e outros encargos, ele tem mais 15 dias para apresentar uma defesa, que na execução pela nova sistemática do Código de Processo Civil, que já vinha das reformas 2005 e 2006, se chama impugnação. Anterior era embargos, a execução de título judicial, embargos de devedor. Então, inicia-se logo o prazo para ele apresentar essa defesa na execução. Humberto Teodoro Júnior, uma linguagem muito feliz, ele diz que essa defesa é a ilha cognitiva de conhecimento dentro de atos da execução. Que na execução não é um local para você fazer defesa nem discutir tese, é um local para você praticar atos de expropriação e satisfação do direito do credor, do exequente, salvo na impugnação ou nos embargos, onde há necessidade de instrução e prova de matérias restritas,
nós vamos trabalhar a impugnação e os embargos em termos específicos. Esclareço que a impugnação não é usada em todas as execuções de títulos judiciais ou de cumprimento de sentença. A 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, 1995, ela usa a expressão execução de sentença, e não cumprimento nem execução de título judicial, execução de sentença, e ela fala que a defesa se dá por embargos. E tem mais, nos juizados exige-se a garantia do juízo, a necessidade de penhora ou garantia do juízo, que não ocorre no Código de Processo Civil. Execução em obrigações de fazer ou não fazer. Tá, aqui nós já terminamos a execução de pagar em quantia, dar quantia certa. Nós vamos ver agora a execução de fazer e não fazer e depois a de entregar coisa. Diz o 536 do Código de Processo Civil: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício, ou seja, independente de requerimento da parte, ou a requerimento para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O que significa isso, pessoal? Para a execução de dar quantia certa, de pagar, nós temos um procedimento estruturado no Código de Processo Civil. Para a execução de outras modalidades, como fazer, não fazer, ou dar, na modalidade de entregar coisa, não há um procedimento. O juiz pode, de ofício, determinar atos coercitivos para o cumprimento da obrigação, para garantir a efetivação da tutela. Tá? São atos mais adequados à natureza da obrigação a ser satisfeita. Dá uma liberdade de agir. Tá? Essas são as medidas executivas típicas, que depois nós vamos trabalhar melhor. Mas dá essa liberdade do juiz de agir, inclusive de ofício ou a requerimento da parte. Tá? Aqui nós temos no 537, que é um tema que eu chamo muita atenção nessa parte, iniciando pelo finalzinho aqui, parágrafo 2º. O valor da multa será devida ao exequente. No código anterior não havia dispositivo nesse sentido, havia muita discussão sobre o destinatário da multa, e esse código trouxe nesse dispositivo um artigo muito claro que diz quem é o destinatário da multa. É o exequente, é o credor. Tá? E aqui ele fala, a multa independe de requerimento, porque ele é um instrumento que o juiz usa para forçar o devedor ou executado a cumprir a obrigação. Diz que poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, ou seja, ela tem que ser proporcional e adequada à obrigação a ser satisfeita, que determine prazo razoável para cumprimento. O que significa isso? O juiz ele vai fixar, por exemplo, num caso de exclusão de nome de cadastro restritivo, ele vai fixar uma multa de R$500 por dia, ou R$300 por dia, ou R$1.000 por dia. Vai dar um prazo para cumprimento da obrigação voluntária, fixa o prazo de 10 dias para que a parte requerida retire o nome do autor do cadastro do Serasa ou do SCPC, sob pena de multa diária a incidir após esse prazo de 10 dias, no importe de R$500 ou R$1.000, e a multa incidirá por 5, 10, 15 dias ou 20 dias. Você tem que estabelecer uma periodicidade para a multa, pode ser diária, semanal, quinzenal, e tem que estabelecer um período que vai terminar essa periodicidade. Senão a multa vai ficar mais interessante que a obrigação principal. Tá? E se a multa, dentro do prazo de 10, 15 dias, não for suficiente a levar o devedor a cumprir a obrigação, outras medidas coercitivas têm que ser pensadas pelo órgão judicial. 538, ele trata da obrigação de dar na modalidade de entregar coisa. Ele diz que não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão para coisas móveis e emissão na posse para coisas imóveis. Tá? Era isso, pessoal, que a gente tinha que tratar com vocês sobre essa modalidade de obrigação. Vamos trabalhar em seguida com a obrigação de execução de alimentos e execução contra a fazenda pública.